Foi já no nosso último estudo que iniciámos esta série sobre as 7 trombetas do Apocalipse. Se você não teve a oportunidade de connosco estudar o primeiro tema desta série, fazemos de antemão o convite para que possa assistir ao nosso primeiro estudo e que se intitulou As Trombetas à Luz do Santuário. Basta procurar no nosso canal do YouTube Evangelho Eterno 1 e procurar pelo título As Trombetas à Luz do Santuário. Hoje iremos ter mais propriamente a introdução às 7 trombetas. Precisamente por este tema acerca das trombetas do Apocalipse ter causado na atualidade muita controvérsia entre o povo de Deus, achamos por bem e necessário que esta série que estamos a efetuar seja bem detalhada, a fim de não nos restar dúvidas sobre a correta interpretação que devemos ter como povo remanescente de Deus acerca deste importante assunto profético. Voltando a relembrar o nosso primeiro estudo sobre as trombetas, mais propriamente as trombetas à luz do santuário, nós constatamos o quão importante é que este assunto das trombetas seja estudado à luz do ritual do santuário, pois de outra forma estaríamos a destruir toda a doutrina do santuário celestial. Através desta ligação entre as trombetas e o santuário, isso nos irá ajudar para que logo desde o início nós possamos entender toda a sequência deste assunto. Por isso, se algum de nós não assistiu ao nosso primeiro estudo desta série, que o possam fazer logo após terem assistido a este segundo estudo sobre as trombetas do Apocalipse. É o nosso desejo que todos nós possamos examinar a fundo por nós mesmos se as trombetas têm uma aplicação historicista ou ainda se encontram no futuro, tal como alguns pregadores hoje advogam. Desejamos que no final desta série de estudos tu possas colocar na balança todas as evidências que aqui colocamos e por ti mesmos possas decidir qual das interpretações tu vais eleger. A interpretação historicista, tal como ensinaram os nossos pioneiros adventistas e a Mensageira do Senhor, ou a nova interpretação futurista que alguns teólogos modernos estão agora ensinando. Vamos começar o nosso estudo de hoje abrindo a palavra de Deus no livro de Apocalipse, no capítulo 1 e no versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Quando nós vamos ao livro de Apocalipse, vamos encontrar que existe uma bem-aventurança, uma felicidade, uma alegria para aqueles que estudam este livro. Este livro do Apocalipse podemos considerá-lo como um irmão gêmeo do livro de Daniel, porque é como que uma continuação do profeta Daniel. E à medida que avançamos no livro de Apocalipse, além desta bem-aventurança do versículo 2, existem mais 6 bem-aventuranças para o povo de Deus, para o remanescente, para os que estudam este livro do Apocalipse. Em Apocalipse, no capítulo 14 e no versículo 13, vem outra bem-aventurança. E esta outra bem-aventurança é para aqueles que descansam, para os que morrem na mensagem do terceiro anjo. E em Apocalipse, no capítulo 16 e no versículo 15, existe outra bem-aventurança para os que estudam o livro do Apocalipse. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Assim, os que estudam o livro do Apocalipse vão estar vigiando, vão estar a guardar as suas roupas ou vestiduras, como dizem outras versões. Vão estar a clamar a Deus por santificação. Mas aqui também existe uma bem-aventurança para aqueles que estão a vigiar e a orar e a estudar o livro do Apocalipse. No capítulo 19 do mesmo livro de Apocalipse e no versículo 9, encontramos outra bem-aventurança. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados
à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. O livro do Apocalipse também nos convida a estarmos preparados para sermos chamados para a ceia das bodas do Cordeiro. Por isso não devemos ter qualquer receio em estudarmos o livro do Apocalipse, porque este livro não foi selado. E o próprio livro é uma revelação conforme ele mesmo nos diz. E por isso é um livro que se pode entender. Continuemos a avançar no livro de Apocalipse e vamos agora ao capítulo 20 e ao versículo 6 e vamos ver mais uma bem-aventurança. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Se nos mantivermos firmes no que nos diz o livro do Apocalipse para preparar-nos para a ceia das bodas do Cordeiro, lendo o livro do Apocalipse, onde nos ensina que Cristo em breve virá, teremos parte nesta ressurreição. É lógico que nós que estamos vivos, e se Deus nos por bem achar baixar-nos ao descanso, nesse caso descansaremos na ressurreição parcial, que também é uma bem-aventurança, tal como nos diz o livro do Apocalipse, no capítulo 14 e no versículo 13. Ao continuarmos a examinar no capítulo 22 e no versículo 7, encontramos outra bem-aventurança. E esta será a 6ª bem-aventurança que vemos no livro do Apocalipse. Eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Isto quer dizer que devemos guardar o que está escrito, e não o que diga o homem, o que diga o pastor ou o que digam os teólogos. O que está escrito aqui na profecia é o que devemos guardar e deixá-lo como está escrito, e não acrescentarmos ou retirarmos nada. E a nossa última bem-aventurança neste livro do Apocalipse encontra-se no capítulo 22 e no versículo 14. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, observamos que existem 7 bem-aventuranças no livro do Apocalipse. E a última bem-aventurança diz-nos que existe uma bênção para os que guardam os mandamentos de Deus. Nós devemos manter-nos leais a Deus e à sua lei para que possamos entrar e ter acesso à árvore da vida. Vimos então aqui no livro de Apocalipse estas 7 bem-aventuranças. Mas a Bíblia também nos diz que existem no livro de Apocalipse 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 pragas, 7 anjos. Ou seja, o número 7 encontra-se repetidamente no livro do Apocalipse. Isto não quer dizer que os 7 períodos são iguais no livro do Apocalipse. Por isso, vos convidamos a que nos continuem a acompanhar para estudarmos a fundo estas 7 trombetas no livro de Apocalipse. Já tínhamos visto no nosso estudo anterior que o santuário é de extrema importância para que possamos compreender este livro do Apocalipse. Vamos continuar neste estudo a centralizar-nos nas bases e no assunto do santuário. Este assunto do santuário, a Bíblia faz-nos menção dele em diversos livros. Mas vamos agora examinar o livro de Êxodo no capítulo 25 e nos versículos 8 e 9, em que o profeta Moisés recebe a ordem de Deus de fazer um tabernáculo ou um santuário de acordo com o modelo que lhe tinha sido mostrado. E no versículo 9 é-nos ensinado que Deus mandou fazer este tabernáculo porque ele iria habitar nesse tabernáculo. Quando lemos o livro de Hebreus, no capítulo 8 e entre os versículos 1 a 3, podemos ver que o santuário terrestre era uma cópia do santuário celestial. Aqui é-nos dito que existe um santuário fundado pelo Senhor e não pelo homem.
mas que se pode encontrar no céu. Por isso é chamado de Santuário Celestial. Mas vamos ler o livro de Hebreus no capítulo 8 e vamos observar o versículo 2 e o seguinte. Ministro, e aqui está a falar-nos do nosso Senhor Jesus Cristo, do santuário, e agora vejam a palavra que está aqui, e do verdadeiro tabernáculo, ou seja, do tabernáculo original, o qual o Senhor fundou e não o homem. Significa então que este santuário foi feito por Deus e não pelo homem. Por isso foi dado a Moisés como uma figura do que deveria ser. Vamos agora fazer uma ligação entre o santuário e um evento que ocorreu no assunto do santuário e em que fez com que um povo escolhido chegasse ao conhecimento da verdade. Vamos observar aqui neste slide esta ilustração. E o que aqui está escrito no título é O Fim do Mundo. E aparece então a data de 22 de outubro de 1844. Nesta nossa série sobre as trombetas, colocamos aqui este jornal que circulava no ano de 1844. Porque nós vamos observar que este tema do santuário foi o assunto, ou foi o tema, ou foi a doutrina que revelou um erro que os mileritas tinham. E o próprio santuário vai nos revelar o erro que na atualidade está a ocorrer. O mesmo erro que está a ocorrer agora é a interpretação das trombetas. E o santuário vai revelar ou desmascarar este erro. E tal como o erro que tiveram os mileritas em 1844, foi o santuário que os esclareceu neste seu erro. Hoje, no ano de 2023, o santuário também nos vai esclarecer as 7 trombetas. E esperamos em Deus que, ao finalizarmos esta série de estudos sobre as trombetas, tomemos uma posição e que sejamos humildes e sinceros, tal como foram os mileritas quando foram estudar o santuário e reconheceram que estavam errados, não nas datas, mas em relação ao local do acontecimento. Vamos observar que na atualidade o santuário é o que nos vai revelar neste tempo esta questão sobre as trombetas. E temos que ser tal e qual como os mileritas, humildes para reconhecermos este erro. Por isso, vamos observar que a Mensageira do Senhor, no livro Evangelismo, na página 221, ela diz-nos o seguinte acerca do santuário. A compreensão correta do ministério do Santuário Celestial constitui o alicerce da nossa fé. Vejam que ela nos diz exatamente o seguinte nesta declaração, que a correta compreensão do ministério do Santuário Celestial é o quê, meus irmãos? O alicerce da nossa fé. Podemos então observar que se existe uma correta compreensão, também existe na atualidade uma má compreensão do ministério do Santuário Celestial. Quando nós vamos à história, vamos então constatar que a partir dos anos de 1900 se começaram a introduzir dentro da Igreja diferentes interpretações referentes ao santuário. E vamos observar que essas diferentes interpretações têm vindo a arrastar-se até ao nosso tempo. Por isso, a Mensageira do Senhor continua a dizer-nos sobre o santuário como sendo o alicerce da nossa fé, no livro Evangelismo e na página 221. Mas vamos continuar no terceiro parágrafo. O assunto do santuário e do juízo investigativo deve ser claramente compreendido pelo povo de Deus. Todos necessitam, para si mesmos, de conhecimento sobre a posição e obra de seu grande sumo sacerdote. Aliás, ser-lhes-á impossível exercerem a fé que é essencial neste tempo ou ocupar a posição que Deus lhes deseja confiar. Podemos então observar que esta introdução das trombetas nós necessitamos conhecer por nós mesmos o assunto do santuário celestial. Necessitamos conhecer por nós mesmos o assunto do juízo investigativo.
Necessitamos conhecer por nós mesmos o ministério do nosso grande sumo sacerdote, o nosso Senhor Jesus Cristo. O que nos está a dizer pela Bíblia e o Espírito de Profecia é que nós devemos ir por nós mesmos à Bíblia e aos testemunhos e que nós devemos ir por nós mesmos e investigar estes assuntos e não confiar estes assuntos a interpretações particulares de homens falíveis. Vamos ver o que nos diz a mensageira do Senhor no livro Cristo em seu santuário, na página 14. No futuro. Vejam que ela está aqui a referir-se ao nosso tempo com a palavra futuro. No futuro, engano de toda a espécie está para surgir. E logo de seguida ela faz-nos o seguinte convite. E precisamos de terreno firme para os nossos pés. Queremos colunas sólidas para a edificação. Nem um só alfinete deve ser removido daquilo que o Senhor estabeleceu. O inimigo introduzirá falsas teorias, tais como a doutrina de que não existe santuário. Este é um dos pontos em relação ao qual haverá um desviamento da fé. Onde encontraremos segurança, senão nas verdades que o Senhor nos deu nos últimos 50 anos? Aqui, neste tempo, ela estava já a profetizar que se levantariam falsos mestres, falsos pastores, falsos teólogos que iriam introduzir falsas teorias, falsas interpretações referentes ao santuário e a outros assuntos relacionados com o santuário. Por isso é tão importante que ela já nos dizia que devemos estar a pisar em terreno firme. E ela acaba de nos dizer que o santuário é o fundamento da nossa fé. Isso que ela nos diz, se nós compreendermos corretamente o santuário, estaremos livres de todas estas falsas teorias, de todos estes falsos mestres. Pois, precisamente, meus queridos irmãos, que nos estão aqui a acompanhar, atualmente o santuário vai revelar-nos de quem está na correta interpretação das trombetas, assim como aqueles que estão enganados neste assunto das trombetas, mas na sua falsa forma também de interpretar estas trombetas do Apocalipse. Na época dos pioneiros adventistas, mas mais propriamente na época dos mileritas, o santuário foi a chave que revelou o engano em que se encontravam estes mileritas. E isto nós não estamos a dizer de cor, mas encontra-se escrito no livro O Grande Conflito, na página 423, e que nos diz o seguinte: o assunto do santuário foi a chave. E também poderíamos dizer hoje que o assunto do santuário foi a chave para interpretarmos corretamente as 7 trombetas. O assunto do santuário foi a chave que desvendou o mistério do desapontamento de 1844. Igualmente, da mesma forma, existe um mistério parecido em relação ao assunto das 7 trombetas. Mas pela graça de Deus, o nosso Criador deixou a este povo remanescente uma doutrina tão essencial que tão somente tem o povo adventista. E graças a Deus que atualmente temos as Sagradas Escrituras, temos os testemunhos e temos os escritos dos pioneiros para podermos compreender o assunto do santuário. Porque é-nos dito aqui que foi o santuário que foi a chave para entenderem o mistério do desapontamento e do engano em que se encontravam em 1844. Da mesma forma, meus queridos irmãos, o santuário vai ser a chave que nos vai esclarecer sobre o mistério das 7 trombetas, que nos vai revelar, ou não, se as 7 trombetas estão para o futuro ou se estamos já a viver em alguma destas 7 trombetas. E acabemos então de ler o resto desta passagem. Revelou um conjunto completo de verdades. O que é que revela a verdade, meus queridos irmãos? Sabemos que a Bíblia revela a verdade em 3 formas. Primeiramente, diz que a palavra é a verdade.
Depois diz-nos que a tua lei é a verdade. E depois diz-nos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E até ao dia de hoje, demos graças a Deus de que Deus esteja a levantar diferentes irmãos em diferentes partes do mundo para trazerem novamente o assunto do santuário e a correta interpretação das profecias. E Deus enviou também mensageiros naquela altura para esclarecer o assunto do santuário em 1844. Um deles chamava-se Iran Edson e em companhia também de um outro irmão chamado Crozier e também muitos outros. Foram às Sagradas Escrituras e começaram a esquadrinhar e a estudar o assunto do santuário. E eles descobriram que tinham cometido um grande erro que tinham ocorrido em 22 de outubro de 1844. Eles descobriram que o santuário foi a chave que lhes tirou a venda que tinham nos olhos, que lhes tirou o engano em que eles se encontravam. E foi graças ao estudo do santuário que chegaram à correta interpretação das 2300 tardes e manhãs. Por isso, voltamos a repetir que o assunto do santuário nos vai voltar a ver a correta interpretação das 7 trombetas. Continuemos a ver o que nos diz a Mensageira do Senhor no mesmo livro, O Grande Conflito, mas na página 224. O engano foi não na contagem dos períodos proféticos, mas no acontecimento a ocorrer no fim dos 2300 dias. Hoje, da mesma forma, o erro das trombetas está a colocá-las em diferentes períodos. O que muitos andam a ensinar sobre o santuário vai revelar luz. E esta passagem está a dizer-nos o que se passou com os adventistas do grande movimento, que, por este erro, os crentes sofreram desapontamento. O mesmo está a ocorrer com os que estão a interpretar de forma errada as 7 trombetas para o futuro. Eles encontram-se num tremendo erro, tal como se encontraram os mileritas naquele tempo, e que graças ao estudo fervoroso do santuário, eles chegaram à verdade. Continuemos a ler a passagem. Entretanto, cumprirá-se tudo o que estava predito pela profecia e que podiam eles, com a autoridade bíblica, esperar. Ao mesmo tempo em que lamentavam a ruína de suas esperanças, transcorrera o acontecimento que fora predito pela mensagem e que deveria cumprir-se antes que o Senhor aparecesse para recompensar a seus servos. Assim podemos ver aqui, meus queridos irmãos, que o assunto do santuário é o que nos vai revelar o erro no qual agora muitos estão a interpretar as trombetas no futuro. Continuemos a ver o que nos diz a Mensageira do Senhor no livro Evangelismo e na página 223. Muito podemos aprender e devemos estar constantemente pesquisando as Escrituras para ver se estas coisas são assim. Por isso, nós neste estudo e nos próximos estamos a apresentar a Palavra de Deus com a Bíblia e com os testemunhos do Espírito de Profecia. Deve o povo de Deus ter agora os olhos fixos no Santuário Celestial, onde se está processando a ministração final do nosso grande sumo sacerdote na obra do juízo e onde está intercedendo por seu povo. Temos então aqui as primeiras evidências de quão importante é o santuário, e especialmente o santuário celestial. Se tu nunca estudaste o assunto do santuário, convido-te a que leias o livro da Mensageira do Senhor, Cristo em seu santuário. Convido também a que leias o livro O Grande Conflito e que também vás às Sagradas Escrituras e observes como foi estabelecido o santuário, como estava dividido, como eram os seus utensílios sagrados e em que parte do santuário eles estavam localizados, como estavam distribuídas as 12 tribos de Israel, quem eram aqueles que trabalhavam no santuário, como eram realizadas as festas no santuário, quais eram os ritos do santuário, quais eram os sacrifícios do santuário.
E vamos observar que durante estes estudos todos nós iremos entender um pouco mais sobre o assunto do santuário. Agora estamos a colocar as bases para que nos próximos estudos possamos entender melhor as 7 trombetas. No estudo de hoje vamos estar concentrados em lançar ou colocar os fundamentos. E os fundamentos estão na Palavra de Deus. E a Palavra de Deus está a ordenar-nos o quê? O estudo do santuário. E os testemunhos estão a dizer-nos que o assunto do santuário vai ser a chave para nos revelar a verdade. E também o assunto do santuário vai ser o que nós vamos estar a acompanhar durante estes estudos na companhia das 7 trombetas. Atualmente, muitas pessoas, muitos irmãos, conhecem melhor os pregadores atuais e a interpretação dos mesmos. Mas não nos podemos esquecer que, como adventistas do 7º dia que somos, adotamos o método de interpretação histórico para entendermos o livro do Apocalipse. Muitos pensam que não existe material de estudo suficiente para estudarmos as trombetas. Contudo, vamos observar que muitos, inclusive a Mensageiro do Senhor, têm demasiados artigos onde podemos ir com a companhia da Bíblia para termos uma compreensão exata das trombetas. Deus não nos deixou em trevas. Deus tem-nos dado o que necessitamos para compreendermos o livro do Apocalipse. Alguns destes homens que o Senhor utilizou foi, por exemplo, o pastor Alonso Trevier Jones. E na Advent Review and Sabbath Herald, de 30 de maio de 1899, este pastor escreveu o seguinte: as 7 trombetas são 7 fases da história entre as nações do mundo, uma vez que estão ligadas à história da Igreja. Cada uma das trombetas está diretamente ligada à história da Igreja. Particularmente, as 4 primeiras vêm como consequência da apostasia que é mostrada nos selos. Se nos apercebermos, o pastor Jones está a fazer-nos uma ligação entre as 7 igrejas e os 7 selos. E em consequência das 7 igrejas e da apostasia que é revelada pelos 7 selos, são incorporadas as 7 trombetas. Ele já nos está a dar evidências do que encontraremos no livro de Apocalipse, mais propriamente no capítulo 8. E no versículo 2 nos vai falar das 7 trombetas. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus e foram-lhes dadas 7 trombetas. Foram então dadas a estes 7 anjos 7 trombetas, assim também como o livro do Apocalipse nos diz que Cristo caminha no meio das 7 igrejas e da mesma forma Cristo tomou o livro das mãos daquele que estava sentado. E quando ele o abriu, se abriram os 7 selos. Foram-se abrindo um por um e, em consequência, vêm as 7 trombetas. Outro pastor que, da mesma forma, vamos estar a utilizar nesta série das 7 trombetas é o pastor Tiago White. Vamos estudando versículo por versículo para estarmos a entronizar-nos com cada uma das 7 trombetas. Mas vejamos então este livro do pastor Tiago White com o título O Soar das 7 Trombetas, de Apocalipse 8 e 9. Este livro do pastor Tiago White vai ajudar-nos a compreendermos as 7 trombetas, versículo por versículo, para termos a correta interpretação das 7 trombetas. Vamos então ver o que ele nos vai dizer neste pequeno livro. As grandes características principais das visões de Daniel foram os 4 grandes governos da Antiguidade, começando com o babilónico e terminando com o romano na sua forma papal. Mas não foi assim com João. Ele viveu quando 3 desses governos haviam passado e o 4º e último estava em existência e no auge da sua glória como uma monarquia universal. Sob este governo, João estava em banimento na ilha de Patmos, pela palavra de Deus
e pelo testemunho de Jesus Cristo. Assim, em vez de prever a ascensão e triunfo de qualquer um desses 4 grandes governos, coube-lhe dar a história profética da queda do último dos 4 e dar-lhes os vários meios pelos quais aquele grande sistema de perseguição deveria chegar à ruína. O primeiro passo decisivo na queda de Roma foi a remoção da sede do Império do Ocidente para o Oriente. Até então, a sua unidade tinha sido muito fielmente preservada. Depois disso, a decisão e a subdivisão tornaram-se a ordem do dia até à ruína final do Império. Entendo que o som das 7 trombetas serve de sombra às instrumentalidades pelas quais o Império Romano deveria ser derrubado e subvertido e finalmente arruinado. Então o autor aqui está a dizer-nos que as 7 trombetas são 7 castigos, tanto para o Império Romano como também para a Igreja Católica Romana. E Apocalipse 17 diz-nos que é a Grande Babilónia. O parágrafo seguinte vai ajudar-nos a compreendermos a primeira, a segunda e a terceira trombeta. E vejamos como começa este parágrafo. O Império, depois de Constantino, foi dividido em 3 partes e, portanto, a observação frequente, 1/3 parte dos homens, etc., em alusão à 1/3 parte do Império que estava sob o flagelo. Sobre as primeiras 4 trombetas, as 2 divisões ocidentais caíram, e sob a 5ª e a 6ª, o Império Oriental foi esmagado. Mas sob a 7ª trombeta, a Grande Babilónia inteira afundará para nunca mais se levantar. Estamos a dar-nos conta, meus queridos irmãos, de que existe muito material para podermos estudar e chegarmos à conclusão correta ao estudarmos as trombetas do ponto de vista do santuário? Como nos diz aqui em Apocalipse capítulo 8 e nos versículos 6 e 7, que nos vai falar então sobre a primeira trombeta e que nos diz o seguinte: E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, e queimou-se a 1/3 parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Nós, no primeiro estudo, analisámos e vimos as evidências do que significa tocar uma trombeta. E analisámos que neste versículo, quando diz que os 7 anjos estão a tocar as trombetas, o tocar as trombetas, tal como nos diz no livro de Joel, no capítulo 2, é um chamado para congregação. Como diz também em Josué, no capítulo 5, é um chamado para a guerra. E como diz a Bíblia, quando os anjos são chamados diante do altar de incenso, esses 7 anjos estão a ser congregados, estão a ser chamados para irem para a guerra e tocarem as trombetas. Por isso, em relação ao texto que lemos no pioneiro Tiago White, em relação a Apocalipse 8 e ao versículo 7, ele continua a dizer-nos: E o primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados por terra. E esta é a expressão que utilizou o pioneiro Tiago White. E queimou-se a 3ª parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. E nós vemos aqui neste livro o soar das 7 trombetas, falando que o Império Romano foi dividido e que uma 3ª parte se está a referir a uma parte do Império Romano,
o qual foi dividido, e que essa primeira parte foi o lado ocidental do Império Romano. Vamos continuar e vamos constatar que existe outro pioneiro que escreveu ao falar sobre as trombetas. Vejamos o que ele nos vai dizer. Estamos a falar agora de Jones, no seu livro intitulado As Grandes Nações de Hoje. As profecias das 7 trombetas é uma consequência. Os acontecimentos aí preditos ocorreram devido a certas coisas que foram feitas. Estas certas coisas são mostradas nos 3 primeiros passos em cada uma das 2 linhas de profecia precedentes no livro do Apocalipse: as 7 igrejas e os 7 selos. Portanto, para encontrar a base das 7 trombetas, temos de olhar para estas coisas que são a sua causa. A linha de profecia das 7 igrejas é composta por 7 cartas dirigidas pelo Senhor à sua igreja nas 7 fases da sua experiência, desde o primeiro advento de Cristo até o segundo. Se nos dermos conta, aqui está a dizer-nos que quando nós fazemos a ligação entre as 7 igrejas e as 7 trombetas, e as 7 igrejas estão a começar no primeiro advento, quando Cristo ascendeu aos céus, as trombetas da mesma forma estão a começar no primeiro advento, quando Cristo ascendeu ao céu e foi entronizado no lugar santo. Por isso, quando a Bíblia nos fala das trombetas em Apocalipse, no capítulo 8, é mencionado um móvel sagrado do santuário celestial. E este móvel sagrado aparece em Apocalipse, capítulo 8 e no versículo 3. Este móvel sagrado estava no lugar santo do santuário terrestre e também está no lugar santo do santuário celestial. Diz-nos Apocalipse, capítulo 8, versículo 3. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar. E do nosso primeiro estudo sobre as trombetas, nós vimos que este anjo é o nosso Senhor Jesus Cristo, tendo um incensário de ouro. E tendo um incensário de ouro, porque é o sumo sacerdote, o nosso Senhor Jesus Cristo. E depois diz: e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Então, nós podemos observar que as 7 trombetas estão relacionadas com um móvel especial que é visto no lugar santo do santuário celestial. E vejamos agora aqui este slide para analisarmos este assunto. E vejam o que está aqui nesta figura. Estamos a observar especificamente que existe um altar de incenso no lugar santo e que é mencionado em Apocalipse no capítulo 8 e nos versículos 2 e 3. Nós estamos então aqui a ver este altar de incenso de ouro que está diante do trono. E este altar de ouro, e através da interpretação histórica das 7 trombetas do Apocalipse, começam no lugar santo antes de 1844. Antes de que o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso grande sumo sacerdote, passe para o lugar santíssimo. Por isso é que é muito importante, tal como nos diziam as passagens da Mensageiro do Senhor, que nós tenhamos a correta interpretação do santuário celestial. E nós vamos observar o altar do incenso de ouro que nunca foi colocado no lugar santíssimo. Este móvel sagrado sempre se manteve no lugar santo. Quando Moisés lhe foi dada a ordem específica de colocar este móvel no lugar santo. Quando Salomão fez do seu templo, nunca colocou o altar de incenso de ouro no lugar santíssimo. Ele o colocou de acordo com a ordem dada a Moisés, que foi para o colocar no lugar santo, pois esse é o lugar onde deve estar esse móvel sagrado. E os 7 anjos que a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 8
E no versículo 2 diz que os 7 anjos vieram diante do altar de ouro. E veio um anjo com um incensário, e diz que também os 7 anjos que estavam diante desse altar de ouro foram-lhes, aliás, dadas 7 trombetas. A pergunta que fazemos é: aonde é que estava este móvel do santuário que Moisés construiu? A resposta é que este móvel estava no lugar santo. Se queremos interpretar as 7 trombetas no futuro, necessariamente nós teremos que colocar o altar de incenso no lugar santíssimo, pois é aí onde os anjos recebem as 7 trombetas, ou seja, diante do altar do ouro do incenso. Por isso fazemos a pergunta, meus irmãos: se nós queremos obedecer a Deus, se lhe queremos ser fiéis, se nós fôssemos os sacerdotes que ministrássemos no santuário, nós moveríamos o altar de ouro para o lugar santíssimo? O que acham vocês que faria Deus se mudássemos o altar de ouro de incenso do lugar santo para o lugar santíssimo? Não faria Deus o mesmo conosco do que fez também com Nadab e Abiú quando ofereceram fogo estranho? Da mesma forma, as 7 trombetas não podem ser interpretadas no futuro, porque necessariamente se teria que mover o altar de ouro para o lugar santíssimo. E este é o erro que não aceitam os que interpretam as 7 trombetas no futuro. Contudo, nós, desde o início, observamos que o santuário foi a chave que ajudou os pioneiros adventistas a reconhecerem o seu erro e a aceitarem a verdade revelada no santuário. Por isso, observamos que as 7 trombetas começam no lugar santo e o Senhor, através do santuário, está a fazer-nos o convite para que deixemos os móveis tal como se encontram e as interpretações históricas tal como se têm ensinado através dos nossos pioneiros e que devem ser aceitos por nós, porque são a verdade. Porque não podemos mover este móvel sagrado que está no lugar santo para o lugar santíssimo. Este é o erro de muitos ao aceitarem as 7 trombetas no futuro. Este é o ponto-chave que faz com que seja derrubada todas essas teorias e que sejam derrubados os seus fundamentos, porque este móvel nunca esteve no lugar santíssimo, mas sempre esteve colocado no lugar santo. Mas vamos então continuar a buscar mais evidências. E vamos observar agora mais sobre o que nos dizem os pioneiros adventistas e tal também como diz a mensageira do Senhor, através dos escritos que ela nos deixou e também a Bíblia que nos tem sido deixada. Continuemos então com o pastor Jones. Descobrimos que as 7 trombetas profetizam as consequências da criação do papado, que surgiu da grande apostasia do cristianismo. O papado foi constituído no Império Romano pela união da Igreja Apóstata com aquela república que tinha degenerado num despotismo imperial. E o resultado para o Império Romano da formação do papado foi a ruína total desse império. Esta ruína foi realizada pelos poderosos exércitos dos povos do norte, que, numa sucessão de poderosas marés, transbordaram o Império Ocidental de Roma no tempo coberto pelas primeiras 4 das 7 trombetas. Outro pioneiro que escreveu sobre as 7 trombetas é este que estamos aqui a ver neste slide. Este é o pioneiro Josias Litz. Esta foto é retirada da página web dos escritos da irmã Ellen White. E aqui vamos encontrar que nos diz o seguinte: Exposições Proféticas, volume 2, de Josias Litz. E ele também nos fala sobre as 7 trombetas. E vejamos então. O som das 7 trombetas
eu entendo como sombra dos instrumentos pelos quais o Império Romano seria derrubado e subvertido e finalmente arruinado. Por isso é muito importante conhecermos a história. No tempo dos pioneiros, eles conheciam muito bem a história, pois este é um correto método de interpretarmos as profecias, ou seja, o método historicista. Continua ele a dizer-nos: o Império, depois de Constantino, foi dividido em 3 partes e, portanto, a frequente observação, uma terça parte dos homens, etc., em alusão à terça parte do Império que estava sob o flagelo. Sob as primeiras 4 trombetas, as 2 divisões ocidentais caíram e sob a 5ª e a 6ª, o Império Oriental foi esmagado. Mas sob a 7ª trombeta, a grande Babilónia inteira cairá para nunca mais se levantar. Nós aqui podemos constatar sobre o som das 7 trombetas. Este artigo foi tomado pelo pioneiro Tiago White para fazer o seu livro que tem como título O Soar das 7 Trombetas. Ou seja, Tiago White acreditava exatamente o mesmo que Josias Lites e outros pregadores que temos vindo a desenvolver sobre o tema das 7 trombetas. Alguns pregadores e pastores modernos dizem que os pioneiros adventistas acreditavam que as 7 trombetas tinham terminado em 1844. Então vamos examinar mais evidências de que os pioneiros adventistas nunca acreditavam que as 7 trombetas terminavam em 1844 e por isso mesmo eles estavam enganados. Então vamos observar aqui as evidências que vamos apresentar então que os pioneiros nunca acreditaram nisto. Pelo contrário, eles deixaram-se guiar pelo Espírito Santo através do estudo santuário e estudaram afincadamente os períodos proféticos das 7 trombetas. Outro dos pioneiros que escreveu acerca das 7 trombetas foi José Bates. E no seu livro The Opening Heavens, que traduzido para português é Os Céus Abertos, ele escreveu as seguintes palavras: vejamos apenas algumas das coisas que ele viu e lembremo-nos ao mesmo tempo de como ele foi instruído a escrevê-las para que cada ponto importante pudesse ser registado. Ele viu a abominação, papado, que estabelecida desolava, 445 anos no futuro. Novamente, ele viu os 7 anjos saindo com as suas trombetas para soar. Ele descreve particularmente os 3 últimos. Veja Apocalipse capítulo 8, versículo 13 e capítulo 9, versículo 17 e 19. Já vimos o pastor Jones, o pastor Tiago White, o pastor Josias Lites e agora o pastor José Bates. Mas vamos observar outro pioneiro adventista. Neste livro que se chama O Grande Movimento Adventista e que foi escrito pelo pioneiro John Logborog e do qual a Mensageiro do Senhor acerca deste livro diz que ele deve ser reimpresso e deve ser estudado amplamente, este pioneiro então também nos fala sobre as 7 trombetas na página 100 e na página 102. E vejamos o que ele diz. Em 1838, o Dr. Josias Lites, de Filadélfia, Pensilvânia, havendo abraçado a verdade anunciada por Guilherme Miller, uniu-se à obra de dar ampla publicidade à mensagem. Preparou artigos para publicação sobre o tema das 7 trombetas do Apocalipse. Posicionou-se de forma incondicional, defendendo que o soar da 6ª trombeta terminaria. E sabem o que é que estão a fazer os futuristas na atualidade? Alteraram a interpretação de dia por ano e agora os colocam como dias literais. E sabem de onde é que vem esta interpretação de dias literais na profecia?
Já fizemos um estudo sobre os métodos de interpretação profética e lá mostramos que a interpretação vem dos jesuítas para tirar de vista o poder papal e colocá-lo noutro foco. O mundo protestante já não vê mais o papado na linha da profecia. E os futuristas agora estão a atacar esta interpretação de dia por ano, quando os pioneiros adventistas compreendiam e, dirigidos por Deus, tinham esta interpretação correta de dia por ano. Por isso, vejamos o que é que nos continua a dizer este pioneiro. O soar da sexta trombeta terminaria e que o poder otomano iria cair no dia 11 de agosto de 1840. Ressaltou então que esse acontecimento demonstraria ao mundo que um dia profético representa um ano de tempo literal. O Dr. Litch afirmou que, no espaço de poucos meses após 11 de agosto de 1840, havia recebido cartas de mais de 1000 notáveis infiéis, alguns deles líderes de clubes. Nessas cartas, eles afirmavam que tinham desistido da luta contra a Bíblia e a aceitavam como revelação de Deus ao homem. Estamos a dar-nos conta, meus queridos irmãos, que existe muito material para usarmos a fim de obtermos e estudarmos a correta interpretação das 7 trombetas? Este é o segundo argumento que derruba a interpretação futurista, porque as 7 trombetas têm que ser interpretadas na base de dia por ano e não em dias literais. Muitos que as querem interpretar no futuro teriam que utilizar o mesmo método de interpretação, ou seja, de dia por ano. Este método de dia por ano, da mesma forma, derruba a teoria de colocar as 7 trombetas no futuro. Pode até ser que muitos que vejam este nosso estudo possam dizer que este nosso estudo está apenas baseado no que os pioneiros disseram. Então, para que não haja este argumento e que este argumento possa cair por terra, vamos observar agora o que nos diz a Mensageira do Senhor no livro O Grande Conflito e na página 235. O que ela mencionou então sobre a sexta e a sétima trombeta. Vejam o que ela escreveu. No ano de 1840, outro notável cumprimento da profecia despertou geral interesse. 2 anos antes, Josias Litch, um dos principais pastores que pregavam o segundo advento, publicou uma explicação de Apocalipse 9, predizendo a queda do Império Otomano. Segundo seus cálculos, esta potência deveria ser subvertida. No mesmo tempo especificado, a Turquia, por intermédio de seus embaixadores, aceitou a proteção das potências aliadas da Europa e assim se pôs sob a proteção de nações cristãs. O acontecimento cumpriu exatamente a predição. Quando isto se tornou conhecido, multidões se convenceram da exatidão dos princípios de interpretação profética adotados por Miller e seus companheiros. E maravilhoso impulso foi dado ao movimento do Advento. Homens de saber e posição uniram-se a Miller, tanto para pregar como para publicar suas opiniões. E de 1840 a 1844, a obra estendeu-se rapidamente. Podemos então observar, meus irmãos, neste texto inspirado a Mensageira do Senhor, ela mesma afirmar que a predição de Apocalipse 9, com a queda do Império Otomano, teve exatamente a sua predição. Não é o que muitos futuristas dizem que a Irmã White apenas citou Josias Litch. Não.
ela própria, com as suas próprias palavras, diz que o acontecimento cumpriu exatamente a exatidão de Apocalipse 9. Por isso, preferimos ficar com as palavras inspiradas da mensageira do Senhor do que com esses falsos mestres que hoje dizem que este texto não tem valor. É incrível como esses pregadores, a fim de levarem a termo a sua interpretação errada sobre as trombetas, anulam a própria palavra de Deus contida no Espírito de Profecia. Deus irá pedir contas no dia final a estes falsos mestres se eles não se arrependerem do que têm feito ao anular o testemunho do Espírito de Profecia. Nesta nossa série de estudos sobre as 7 trombetas do Apocalipse, iremos analisar versículo por versículo para não haver qualquer dúvida sobre a interpretação correta das trombetas. Já no próximo estudo, iremos estudar e analisar o significado correto de Apocalipse capítulo 8 e os versículos 6, 7, 8 e 9. Estes serão os 4 versículos para estudarmos na nossa próxima apresentação. Observaremos o que é que significa saraiva, o que significa fogo misturado com sangue, o que significa a terceira parte, o que significam árvores, o que significa que foi queimada toda a erva verde. Observaremos também o que significa um grande monte ardendo em fogo e o que é que significa esse grande monte ter sido lançado no mar. Observaremos também esta terceira parte que menciona a segunda trombeta. Veremos também o que significa a terceira parte das naus terem sido destruídas. E iremos versículo por versículo, palavra por palavra, e estaremos analisando desde o ponto de vista de Gênesis até o Apocalipse para chegarmos à conclusão e à interpretação exata. Hoje apenas estamos a colocar as bases e estamos a mostrar como existem muitas evidências na história, e especialmente na história adventista acerca das 7 trombetas. Por isso, este pioneiro adventista que muitos conhecemos, Guilherme Miller, escreveu este livro com muitas evidências da Escritura e da história e acerca da segunda vinda de Cristo, e ao falar-nos do ano de 1843, quando ele disse o seguinte: as 3 últimas trombetas exigirão a nossa atenção neste discurso. As primeiras 4 tendo a sua realização sob a Roma pagã, as 3 últimas sob a Roma papal. Estas 3 trombetas e 3 ais são uma descrição dos juízos que Deus enviou e enviará sobre esta besta papal, a abominação de toda a terra. Portanto, vemos a prioridade da linguagem do nosso texto. Ai, ai, ai dos moradores da terra, que significa os adoradores desta besta papal, os seguidores desta abominação. Portanto, ao soar da 5ª trombeta, Roma papal começou a mostrar uma fraqueza que em toda a era sucessiva se tem manifestado cada vez mais, até que o seu poder civil se tem desintegrado e a sua suposição eclesiástica deve afundar-se ao soar da 7ª trombeta para não mais se erguer para sempre. As 7 trombetas são uma história de 7 juízos peculiares e pesados enviados sobre a terra ou sobre o reino romano. Por isso, meus queridos irmãos, hoje desejamos fazer-te o convite para que nos acompanhes durante esta série de estudos que estamos a realizar sobre as 7 trombetas do Apocalipse. Hoje colocamos as bases para os estudos seguintes e observamos simples pinceladas, pois existe muito material de onde podemos extrair para podermos estudar sobre as 7 trombetas. Já observamos um pouco como os pioneiros interpretavam as 7 trombetas. Já observamos também como eles deixaram artigos e livros sobre as 7 trombetas. E no nosso próximo estudo estaremos a analisar a primeira e a segunda trombeta. E no próximo estudo estaremos a ver
que estas primeiras trombetas também não têm nada a ver com a interpretação futurista que muitos estão na atualidade a aceitar. E iremos fundamentar o nosso estudo sempre na Palavra de Deus, nos testemunhos do Espírito de Profecia e nos estudos dos nossos queridos pioneiros. Nós teremos também como base o Santuário Celestial. Por isso, faço-te o convite para que, assim como os pioneiros adventistas fizeram em 1844, quando eles tiveram um erro de interpretação, eles esquadrinharam o Santuário Celestial. E foi através do santuário que lhes foi revelado o resto da cadeia de verdades que hoje nós necessitamos conhecer. E antes de terminarmos o nosso estudo de hoje, vamos novamente ler esta passagem do livro O Grande Conflito, na página 423. O assunto do santuário foi a chave que desvelou o mistério do desapontamento de 1844. Poderemos dizer que o assunto do santuário foi a chave, e será a chave que nos desvendará o mistério do desapontamento das 7 trombetas. O assunto do santuário será então aquele que nos resolverá todo um sistema de verdades e nos ajudará a formar um conjunto harmonioso das Sagradas Escrituras e especialmente do livro do Apocalipse. E o assunto do santuário será a chave que nos vai mostrar que a interpretação histórica é dirigida pela mão de Deus. E foi aquela que dirigiu o grande movimento adventista. Para aqueles que tiverem interesse, temos todos os slides deste nosso estudo em PDF. Basta solicitarem-nos através dos contactos que deixamos no final desta apresentação. O nosso próximo estudo terá como título A Primeira e a Segunda Trombeta. E neste estudo começaremos versículo por versículo a estudar as 2 primeiras trombetas. Não faltes a esta série que estaremos a apresentar com todos os pormenores. Que Deus nos abençoe a todos e até ao nosso próximo estudo.